Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Paz, saúde e sabedoria para você. Estamos no mês de julho lendo o livro de Provérbios. E se você está na sequência, certamente hoje você vai ler o capítulo 15, se você está seguindo o calendário do mês certinho. E eu tenho certeza que vai ser sensacional essa semana com as nossas pérolas de sabedoria. Então leia a Bíblia, porque eu sempre vou estar incentivando e encorajando vocês a lerem as Escrituras, que é a palavra de Deus. E como hoje a gente está no 15, mas eu quero também pegar um pouquinho do verso 14 e compartilhar aqui algumas pérolas desse livro tão legal que é Provérbios, muito sensacional. Eu quero iniciar com o capítulo 14, o verso 1. Olha que legal isso aqui. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Então a gente percebe que repetidas vezes o Espírito Santo alude à mulher como estranha, má, nécia, graciosa ou como virtuosa. A gente vê neste versículo aqui que ele fala tanto da mulher sábia quanto da mulher nécia na edificação da sua casa. Para você ver como é importante um posicionamento de uma mulher sábia, porque ele está dizendo que a sábia, ela edifica, ela constrói, mas aquela que é nécia, ou seja, má ou tola, com as suas próprias mãos ela derruba. Então é um conselho bacana aí para o pessoal pensar bem. Será que você está sendo uma pessoa sábia? Você está edificando o seu lar? Você está edificando a sua família? Ou quem sabe está destruindo? Se estiver edificando, é uma pessoa sábia. Se estiver só destruindo, certamente não está tendo sabedoria para tal. Por isso que nós estamos encorajando vocês a lerem. A importância de ler. Você próprio ler cada capítulo de Provérbios. E você vai tirar suas conclusões aí. Porque há versículos aqui que é fácil de entender, não precisa muita explicação. O verso 2, ainda do capítulo 14, ele diz assim: o que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o pervertido em seus caminhos o menospreza. Então, meus amados, um comentário diz o seguinte: outra vez é chamado aqui a nossa atenção para o temor do Senhor. Você encontra muito isso em Provérbios, o temor do Senhor, ou seja, a falta disso. Aprendemos aqui então que em muitas outras palavras sagradas similares, que o Espírito Santo ele dá grande ênfase ao temor do Senhor. Porque há um provérbio no começo, aqui nos primeiros capítulos, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se não tiver temor, a sabedoria não está agindo ali, ela não está habitando. Então, esse ensinamento é para a minha vida, para a sua vida, seja a sua vida solteira, casado, conjugal, enfim, é sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Há uma Bíblia que diz assim, o que caminha na retidão, outra diz assim, o que caminha na sinceridade. Quer dizer, uma pessoa reta, ela é sincera, ela faz as coisas corretas. Então isso aqui eu tirei aqui do capítulo 14, mas já vamos entrar agora, que é muita coisa aqui, por isso que você tem que ler. Você tem que ler verso por verso, e você vai aprendendo. E Deus vai falando com você, o Espírito Santo vai tomando conta da sua vida, da sua mente, do seu espírito. Você vai ver como você vai crescer e prosperar lendo a palavra de Deus e observando aqui o livro também de Provérbios, que é o livro que a gente sempre focou no mês de julho, para a pessoa ler. Olha só, tem um outro aqui que eu quero destacar. Eu quero entrar no 15, capítulo 15. Ele diz o seguinte:
Olha só que interessante. Verso 1. A resposta branda desvia a ira, mas a palavra áspera faz subir o furor. Pode notar, quando tem duas pessoas conversando, se de repente uma pessoa começa a falar, dependendo do assunto, uma palavra áspera, uma palavra assim que não é branda, né? Pode gerar um conflito ali, através de um diálogo, às vezes meio grosso, né? Então preste atenção nessa questão aqui. Veja bem, mesmo uma só palavra agressiva vai incitar a uma confusão, entendeu? Mas uma palavra agressiva pode gerar ali uma contenda, um desentendimento. Então, qualquer discussão que esquente, vamos assim dizer, automaticamente, se tornará uma discussão incontrolável, a qual conduzirá somente a mais ira, a mais confusão. O eu, preste bem atenção nisso aqui, o eu é a causa das discussões quentes. Somente quando o eu está escondido apropriadamente em Cristo, a resposta branda se tornará possível. É o que diz a Bíblia. Então, em Cristo, caminhando com Cristo, que é a fonte de toda a sabedoria, você vai ter mais condições de dar uma resposta branda. Você vai acalmar. Nós somos chamados para sermos pacificadores, tá certo? Nós não fomos chamados para a confusão, a desordem, a bagunça. Fomos chamados para a ordem, a decência, entendeu? Então isso é muito interessante. Mas ele fala também o seguinte, Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, olhando os maus e os bons. Isso aqui não é legal? Pensa bem, os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele está vendo tanto as pessoas que estão fazendo coisas más, mas também estão vendo os que estão praticando coisas boas. Então, este provérbio aqui ilustra justamente a onipresença de Deus, o que significa que Ele está em todas as partes. E tal observação constante é terrivelmente perturbadora para o coração que não é espiritual. Mas, para aqueles que conhecem e amam o seu Redentor, o Redentor aqui é Cristo, não é? Tal conhecimento é revigorante para o espírito e reconfortante para a alma. Porque a gente sabe que se ele, então ele é onipresente, ele contempla todos, então ele não esqueceu de você. Deus não desistiu de você, meu amado e minha amada. É isso que Deus está falando. Ele sabe de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele está vendo até mesmo as injustiças que estão sendo cometidas contra você. Mas o nosso Deus é tremendo. Ele está vendo os dois lados. Ele sabe. Por isso a importância da sabedoria. Justamente Salomão, logo no início do seu governo como rei, né, um governante, como rei no caso, ele já teve que usar da sabedoria para resolver uma discussão, um desentendimento entre duas mães. Conta-se que duas mães, cada uma delas tinha os seus filhos, e ali eles foram dormir, e uma das crianças morreu na cama. Ela morreu. Quando a mãe acordou, ela trocou o nenê, ela pegou o nenê que morreu dela, colocou na cama do outro e trocou, ou inverteu ali. E daí, quando acordaram, a mãe acordou, viu o seu filho morto do lado dela, mas ela falou, mas esse aqui não é meu filho? Aí gerou ali uma discussão, foi quando se apresentou então diante de Salomão. Salomão teve que fazer a sua primeira audiência ali como um juiz ali para julgar a causa delas, né? Como Deus tinha dado sabedoria para Salomão, Salomão falou assim, olha, então é o seguinte, uma fala que o filho é teu, o outro filho é dela, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar a criança no meio. Ele falou isso. Aí a mãe verdadeira falou, não, então não vai matar o meu filho, então dá o meu filho para outra. A outra que estava mentindo falou, não, então tá bom. Traduzindo, ele descobriu quem era a mentirosa. Isso está na Bíblia, e justamente Salomão, com sabedoria que Deus deu, ele teve que resolver essa questão, e ele resolveu desta maneira.
Então, meu amado, é interessante isso aqui, né? É muito interessante esse negócio. Então, por isso que estamos focando aqui você buscar a sabedoria do alto. E a gente vem falando aqui, né? Sabedoria para administrar, sabedoria para trabalhar, sabedoria para casar. Sabedoria se aplica em tudo. Deus quer estar com você em todas as áreas da sua vida. Você está entendendo? Então é muito importante saber que Deus está olhando tudo. Ele está vendo tanto a atitude dos bons e dos maus. Então, se você está fazendo a coisa certa, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus está observando e Deus vai honrar cada um. Tá certo? Isso é importante saber disso aqui. É a onipresença de Deus. É o Deus que age e está no controle de todas as coisas. Também quero salientar mais um verso aqui. Olha só que legal isso aqui, ó. O Provérbios 15, verso 15. Todos os dias do oprimido são trabalhosos, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Olha só. Então, o coração alegre é justamente o resultado da ocupação total dele por Cristo. Então, quando você se entrega a Cristo, Jesus, certa ocasião, disse para os seus discípulos: eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. Entendeu? Então, o coração alegre tem um banquete contínuo. E a gente está falando esse mês o banquete da sabedoria. Né? É você ler provérbios, é você destacar ali textos, versículos que vão falar com você para te dar ensinamento, te dar sabedoria, te dar um norte, né? Até mesmo para uma decisão que você precisa tomar. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está ministrando para nós. Então, meu amado, o coração alegre é fundamental. Tá certo? Outra coisa, o verso 20, Provérbios 15, verso 20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem nécio menospreza sua mãe. O que a gente vê isso aqui? Tá bem claro isso aqui, né? Um filho sábio honra os seus pais, mas um filho nécio os menospreza. Então é triste isso, né? Quando um filho, uma filha despreza o pai e a mãe, né? Mas se o filho é sábio, ele vai alegrar. Alegra seu pai, traz alegria. Que Deus abençoe você que é pai, você que é mãe. Que Deus abençoe os seus filhos e filhas, né? E que haja essa harmonia entre vocês aí. A família é um projeto de Deus. E Deus quer que a sua família seja feliz, seja abençoada. Tá certo? Para concluir, Provérbios 15, verso 22. Os projetos são frustrados, onde não há conselho, mas na multidão de conselheiros eles se firmam. Então aqui está dizendo o seguinte, que a multidão de conselheiros, nós podemos dizer que aqui também se aplica aos livros da Bíblia, sabia? Já parou para pensar? Porque a gente fala conselho, na multidão de conselheiros. Então é claro que estão falando de pessoas, buscar bons conselheiros, mas aqui está falando também da multidão dos conselheiros, que são também o quê? A palavra de Deus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem direção para a sua vida. Então leia mais a Bíblia, que você vai ter bons conselhos através da palavra e inclusive através do livro de Provérbios. Que Deus te abençoe. Querido Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer por mais um episódio, por mais uma pérola de sabedoria. Espero, Senhor, que do outro lado, quem está ouvindo, esteja ouvindo, compreendendo e entendendo a palavra e tendo alegria, tendo prazer de ler a Tua palavra. Libera, Senhor, esta unção de alegria, esta unção de sabedoria sobre todos aqueles que nos ouvem neste momento. Libera o Teu favor sobre os Teus filhos e filhas, Pai. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.